canal, que Deus abençoe a vida de vocês. Se sentir no seu coração, não for prejudicá-lo, peço que curta, comenta, compartilha se sentir. Estava eu meditando, me lembrando agora há pouco. Ou seja, eu tô pensando desde ontem. Esses dias, uma moça que eu conheci, foi até no dia que a primeira vez que Deus me mandou ir até o trólebus, tinha pessoas lá dentro que Deus queria falar e Deus marcou o dia e a hora para estar indo. E aquele dia eu fiquei meio que senti de filmar. E havia uma moça vendendo. Havia uma moça vendendo balinha no farol. Aí eu pedi pra ela. Perguntei se ela poderia filmar pra mim, né? Eu ia entrar no trólebus, pagaria a passagem dela, porque eu tinha crédito no bilhete. E para ela estar filmando. E ao sair do trólebus foi só de 2 pontos. Eu entrei num ponto, passou pelo terminal e mais um ponto eu desci. Era o suficiente, era o que Deus precisava falar para as pessoas que eram escolhidas por Ele para ouvir ali. E eu saí do trólebus e ela falou essa palavra para mim também. Nunca tinha visto ela, nunca havia conversado, não sabia nada dela, mas ela foi muito rápida. Ela agiu assim com tamanha prontidão. Essa luz da janela. Gente, se eu for pro outro lado vai ficar mais escuro. Vai ficar escuro. Ela agiu com muita rapidez na prontidão. Quando eu chamei ela, eu só perguntei para ela se ela poderia filmar para mim. Foi de imediato. Ela não pensou para responder. Ela já falou, sim, posso? Peraí que eu vou ali pegar. Aí ela foi pegar lá as coisas dela. Pegar minhas coisas, que ela tava com a blusa, algumas coisas lá. Ela tava no... Tem a pista, tem a avenida, né? A pista do trólebus é o outro lado da avenida, que é quem vem de lá pra cá, daqui pra lá, nas laterais. E ela tava ali na calçada entre a pista do trólebus e a pista que ia pra lá. E eu achei incrível aquilo. Tantas e tantas vezes Deus nos pede coisas e nós demoramos a atender. Nós demoramos a cumprir. Nós pensamos, repensamos e às vezes acabamos nem fazendo ou se adia muito. E eu admirei demais aquela atitude dela. E como quem me conhece mais a fundo pessoalmente sabe que minha vida nunca foi tão fácil quanto parecia. Muitas pessoas sempre achavam que minha vida era fácil, que eu conseguia... Muitas pessoas já chegaram até a confessar pra mim que achavam que eu era rica. Agora o motivo, eu não sei. Eu sempre tentei trabalhar muito. Principalmente quando eu comecei a pintar os quadros, pessoas achavam que eu era rica. Ou depois que eu comecei a costurar também, fazendo as leggings que eu vendia uma por uma. Era trabalho de formiguinha. Eu saía com as peças feitas, tirava de amostras, tirava encomendas e ia no Brás, em São Paulo, e comprava um pouquinho de malha, a quantidade para fazer aquela calça. Às vezes eu não tinha dinheiro para comprar o tecido, falava para cliente. Às vezes Deus ele preparava tudo, a cliente já me dava uma parte adiantada, eu pagava a calça adiantada. Graças a Deus eu conseguia comprar tecido, aí eu aproveitava ao máximo possível. No começo era mais tranquilo, mas enquanto eu estava casada,
Depois que eu fiquei sozinha, aí eu tinha um aluguel para pagar sozinha, tinha os animais para cuidar e ainda tava com carro. E as coisas se tornaram mais difíceis. Mas o tempo inteiro que eu fiz as leggings, pessoas achavam que eu era rica. Vira e mexe, pensava que eu era playboyzinha, que eu era patricinha, que eu era... Agora acho que é porque eu fiquei feia, não devo mais ter cara, né? De repente eu tivesse cara de patricinha ou de rica antes. Mas era impressionante como as pessoas me julgavam errado. Eu nunca fui rica. Eu não tenho faculdade. Eu não tenho estudo pra... Os quadros que eu pinto, eu não fiz curso. Eu não fiz faculdade. Que eu pinto que eu não pinto mais, né? É muito difícil pintar. Eu deixo o nome aqui de artista plástica porque eu tenho várias outras pessoas com meu nome, então fica mais fácil de identificar também. Foi um dom que Deus me deu. Foi um presente que o Senhor me deu. Eu não paguei para aprender a pintar, eu não paguei para aprender a costurar, eu não paguei para fazer curso para modelar, né, fazer moldes de roupas e inventar, ou não. E eu lembro que até um cachorro que eu adotei uma vez, quando eu morei a segunda vez na praia, o Boris. E as protetoras, quando entraram na minha casa, elas ficaram meio que assustadas, assim, tipo, preocupada, né? Com cara de extrema preocupação. Aí eu olhei pra elas e falei, vocês achavam que eu era rica? Aí elas, sinceramente, a gente achava que você tinha, né, não sei o quê, porque eu morava no kitnet, não tinha nada, tinha uma mesa velha, antiga, na cozinha, você entrava já na cozinha, que era do kitnet. As panelas, as coisas que tinham lá dentro, era do kitnet. E era um quarto e cozinha. Não tinha nada de valor. Mas eu acho que por elas verem as telas, a arte, ou enfim, aonde na época meu marido trabalhava, ou coisas assim, achava que eu tinha dinheiro. E isso não foi só uma vez, né? E aí eu tava aqui meditando no que aconteceu esses dias, e quando aconteceu esse dia que eu pedi pra essa moça filmar pra mim, eu tinha, eu acho que R$ 50 ali na hora. E não é que eu tinha mais dinheiro ou que eu tivesse dinheiro sobrando, mas ali Deus tocou no meu coração de uma forma tão grande ali, como eu posso dizer, o meu coração ficou muito tocado com a prontidão em que ela, de imediato, já supriu a minha necessidade. Porque era algo pro Senhor, e eu falei pra ela, Deus me mandou, me enviou aqui, mandou entrar no trólebus, não sei o que, você pode filmar pra mim? Pra Deus, ela foi muito rápida. Muito rápida. E até conversei um pouquinho com ela já tinha frequentado uma igreja ou outra tal, mas acabou não indo mais e tal. Ou seja, ela nem era frequentadora de nenhuma casa de oração. Ela não é cristã, não é crente, não é assim, não, é que eu não conheço ela, né? Mas o fato de não frequentar uma casa de oração, de não ser membro oficialmente de alguma igreja, não quer dizer que a pessoa não seja crente, né? Mas é que realmente eu não a conheço. Mas a impressão que ela me deu, e ali como ela foi imediatista, ela foi muito, muito rápida em dizer sim para as coisas de Deus. E eu pensei, ela tá vendendo essas balinhas porque ela tá precisando, né? A gente não sai vendendo coisa na rua se a gente tiver condições de ter uma loja aberta, se a gente tiver condições de ter pessoas para saírem no nosso lugar. A gente não. A pessoa que faz e vive dessa forma é porque realmente ela precisa. De repente, muitas outras portas foram fechadas, ou ela mesma fechou outras portas porque de repente traziam algumas coisas não muito legais para a vida dela. E ela optou por aqui. E eu peguei aquele dinheiro e entreguei para ela.
Ela ficou muito feliz. Fiz até um Pix, usei, quando a gente voltou, usei o Wi-Fi do mercado. Fiz o Pix pra ela, ela ficou muito. Na hora que eu fiz o Pix, ela ficou paralisada. Ela ficou, tipo, parada, assim, parada. E aí depois ela reagiu, e ela reagiu assim de uma forma, ela ficou tão feliz, mas tão feliz com aquele dinheiro. Não que eu tivesse sobrando. Eu tava com aquele dinheiro, mas eu resolvi abrir mão dele, mesmo precisando, pra ela. E outras vezes aconteceram, eu não gosto de ficar falando o que eu faço, o que eu já fiz, entendeu? As coisas que eu fiz, Deus sabe. Mas tiveram mais um momento ou outro, uma coisa ou outra. Eu lembro de uma. Teve uma vez que eu coloquei, Deus me tocou pra pegar R$ 100. Eu trabalhava em shopping nessa época. Pra eu pegar, não sei se foi R$ 100 ou se foi 150. Eu coloquei dentro de um plástico, coloquei um papel com uma palavra lá para meditação, palavra de Deus. Algumas coisas que na época eu acho que foi Deus que me mandou realmente colocar. E coloquei debaixo da porta de um casal que havia acabado de se casar. Eu morava num prédio onde eram vários kitnets. Era um prédio novo, os kitnets todos novinhos, de 2 cômodos. E a maioria das pessoas que moravam lá eram pessoas sozinhas ou casal, sem filhos. E esse casal eles alugaram, ainda não tinha se casado. Quando eles se casaram, os móveis de dentro da casa deles foram pessoas que deram. Eles mobiliaram a casa toda com presentes de, eu acho que foram de amigos e de irmãos da igreja. E a única, era tudo novinho, sabe? E a única coisa que eles não tinham era um fogão. E uma vez, aí eu via ela cuidando da casa com muito carinho, sabe? Ela limpando, e era tão bonitinho os kitnets lá, que eles eram todos novinhos, e o dono ele fez tudo muito perfeito. Os azulejos da cozinha, decoradinho assim no meio, o banheiro, era a coisa mais linda, era muito lindinho. Quem visse de repente por foto ou vídeo, né, acharia que é uma casona, coisa assim, porque era tão bonitinho por dentro, e era não, era um kitnetzinho, um quarto cozinha, e tudo bem pequenininho, era pequeno. E eu via ela cuidando das coisas com tanto gosto, e aquilo era tão bom. E é realmente, né, quando a gente compra algo novo, parece que a gente tem um cuidado mesmo melhor, ou mesmo que a gente compre de repente até algo usado, né? Mas se a gente bateu o coração, a gente se apaixonou ali, a gente cuida, a gente vem com amor, né? É coisa que vem com amor, que vem. E aí eu vi ela limpando, ela tava usando um fogão, e o fogão ele era usado. E dava um contraste muito grande ali, porque os armários da cozinha eram maravilhosos, a mesa. Eram coisas baratas, mas boas e bonitas. E do quarto também. E aí eu vi aquele fogão, sabe, velho, meio feinho. Aí um dia eu vi ela fazendo, eu fui na porta, né, que a gente, era uma porta, era um corredor, aí a gente tinha acesso, assim, muito gostoso lá. Arejado, aberto, assim, que era de andares, né. E eu vi ela pintando o fogão com tinta guache, fazendo umas florzinhas pra poder deixar um pouquinho mais bonitinho, porque ele era velho, usado, né? Tipo, feio. E aí aquilo me tocou no coração. Eu não sei se eu já tinha feito isso, dado dinheiro, mas eu sei que depois eu chamei ela. Eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro na conta, assim, não tinha dinheiro sobrando. Eu chamei ela pra ir nas Casas Bahia. Eu chamei ela pra ir até as Casas Bahia. E eu tinha o nome limpo, tudo certinho, então trabalhava no shopping. Eu acho que eu ainda trabalhava no shopping quando eu fiz isso. Aí eu levei ela lá e falei, escolhe o fogão pra você, né? Escolhe o fogão, o Senhor tocou, né, de te dar o fogão e tal. E ela ficou muito feliz mesmo. Ela escolheu o fogão. E foi maravilhoso. A palavra de Deus diz que é muito melhor dar do que receber. Foi muito gratificante, sabe?
Teve uma outra vez que eu também tava passando por uma situação muito, muito difícil, onde eu pegava as moedinhas pra estar comprando um ovo, 2 ovos, 3 ovos, meia dúzia. Eu ia comprar bife de fígado, tipo, eu comprava um bife de fígado grande, 2 bifes de fígado. Eu fui morar de favor em uma das casas de uma irmã minha mais velha. E eu acho que eu não tava pagando aluguel. Eles tinham umas casinhas de aluguéis lá, mas eu tava morando em uma das casas. Eu acho que eu não tava pagando nada lá. Eu tava ajudando ela, ainda não tinha começado a trabalhar no shopping. Foi quando eu me separei a primeira vez, que eu não tinha nada, não tinha mais nada. E eles me socorreram, me acolheram ali. E tinha uma das inquilinas que tinha uma bebê recém-nascida. E era muito lindinha a bebê. Minha gata, mordei da franja do. Gosta de tirinha, morde o óculos. E eu tava chegando em casa um dia, eu tinha ido comprar, tipo, eu comprava 1 litro de leite, um bife de fígado. Aí a minha irmã às vezes me dava alguma coisinha também, tipo, tirava das coisas dela. Me dava até pela janela da cozinha, que dava pra janela da cozinha da casa que eu morava, da casinha. E eu entrei, passei pelo portão, que era o corredor que passava pela casa dela, pra depois subir a escada e chegar até onde eu morava. E ela tava na porta da casa chorando muito. O nome dela era Andréia. E ela tava chorando muito mesmo. E ela tinha uma. A bebezinha tava chorando muito também. As duas estavam chorando. E a bebê tava chorando desesperadamente. Aí eu parei e falei, mas o que que foi? Por que que você tá chorando, né? Eu, eu não aguento. Aí eu já começo a chorar junto. Ou, tipo, me seguro pra não chorar, né? Porque a gente tem que ser forte. E eu falei, o que tá acontecendo? Por quê? Não sei o que. Ela, não tenho nada pra dar pra minha filha. Não tenho nada em casa pra comer, eu não tenho leite pra dar pra ela. Ela tá desesperada, eu não sei o que fazer, eu não tenho dinheiro, eu não tenho leite, não tenho nada. E até então acho que a minha irmã e o esposo, não, eles não sabiam. Eu acho que eles não sabiam dessa situação dela, né? E ela tava, eu acho que ela tinha acabado de receber terminar o seguro-desemprego dela, que ela trabalhava como segurança, em empresas de segurança. Eu já trabalhei em empresa de segurança também, né? Que contrata policiais, apaisano, contrata guardas, enfim, para fazer segurança de lugares, coisas assim. Ela também trabalhava num lugar assim. E só que ela tava no seguro-desemprego, eu acho que já tinha acabado, e ela realmente não tinha de onde tirar, ela era sozinha, não tinha ninguém para ajudar. E de imediato eu já falei pra minha irmã, contei pra ela, e ali Deus já foi agindo. Eu tava com um bife de fígado grande dentro do saquinho, e eu peguei o que eu tinha e dei pra. Eu acho que eu parti esse bife, eu cortei esse bife, deixando um pedaço menor pra mim e o maior pra ela. E dei pra ela. E, se não me engano, eu dei o leite também que eu havia comprado. E a minha irmã, na época, o marido dela também ajudou. Que eu contei pra ela o que tava acontecendo, ela não sabia, então é por isso que a neném chora, por isso não sei o que, e tal, enfim. Por que eu tô contando isso? Eu tô contando porque para nós ajudarmos as pessoas, nós não precisamos ser ricas. Muitas pessoas acham, às vezes, quando a gente ajuda alguém, quando a gente tira daquilo que a gente não tem, é porque a gente tem sobrando. E não é bem por aí. Pelo menos comigo, na maioria das vezes, não foi dessa forma. Eu acho que a maioria das vezes, sim, não foi dessa forma. Em que surgiam pessoas que realmente necessitavam. Eu também estava necessitada. E infelizmente as pessoas na maior parte da minha vida sempre achavam que eu tinha dinheiro, acho que falavam também que eu tinha cara de rica. De repente por isso que tinham tantas pessoas interessadas em ter relacionamento comigo, porque os relacionamentos que eu tinha, eu queria sempre sair muito e eles gostavam muito de me mostrar pra todo mundo.
Graças a Deus, glória a Deus, hoje eu compreendo perfeitamente o trabalhar de Deus na minha vida. Eu entendo todos os tempos, eu entendo qual é esse tempo que eu tô vivendo. E que se antes eu viesse falar de Jesus, se eu fosse tentar fazer um pouquinho para a obra de Deus, de repente as pessoas nem me dariam muito atenção, porque há 3 anos atrás eu ainda tinha cara de menina. E de lá para cá eu realmente envelheci. De repente agora as pessoas possam me compreender melhor sem olhar tanto para minha aparência e me julgar errado. E é triste, sabe? Eu me sentia ofendida, eu me sentia triste quando eu tinha cara de novinha, as pessoas achavam que eu era mais velha e precisava ser tratada com mais seriedade. E as pessoas meio que num... Muito difícil, mas uma situação ou outra não me levavam muito a sério porque eu tinha cara de menina. E ainda falava, mas imagina, não, mentira, você não sei o quê. E muitas vezes eu me senti muito entristecida porque realmente me julgavam achando que eu era rica, que eu tinha dinheiro pela minha aparência. Talvez pela forma de vestir, mas assim, eu nem usava roupas de marcas, assim, sabe? Tipo, se eu cheguei a usar de marca, foi porque eu trabalhei na loja que era. Mas não, não. E tiveram mais vezes em que Deus ele permitia que pessoas assim, pessoas nos seus momentos mais difíceis, ou de alguma necessidade ou outra, estivessem ao meu redor, estivessem do meu lado, surgissem na minha frente, tivesse uma amizade. E eu tô aqui contando, tô lembrando de mais algumas vezes. E realmente, eram umas vezes que eu não tinha tanto assim pra fazer. E voltando a essa moça que filmou pra mim o primeiro vídeo onde eu tô, primeira vez que eu saí pra pregar em público dentro do trólebus. Esses dias atrás ela me pediu ajuda, já era quase meia-noite, ela me mandou mensagem pedindo ajuda. Mas eu também não tinha. Eu não tinha. Ela é porque você me ajudou da outra vez, não sei o que nem aquele dia eu dei, aqueles 50 que eu não poderia ter dado, humanamente falando. Eu dei pela fé. E ela tinha falado que tava passando, né, tava desempregada, passando por coisa, não sei o que, e eu fui e separei, ela me pediu ajuda e eu separei para ela alguns alimentos que eu tinha no armário. Eu lembro que eu tinha comprado bastante coisas no mercado, no açaí, mas assim, eu sou uma pessoa que eu não sou consumista. Eu não compro coisas caras, eu não sou o tipo de pessoa que nem minha família é assim, minhas irmãs são assim, tipo, elas vão no mercado, elas só compram o melhor, entendeu? Tipo, eu não me importo com isso. Depois de tantas e tantas vezes que eu passei por tantas coisas, principalmente na minha vida, tantas necessidades, eu aprendi a me alimentar com pouco e tentando escolher aquilo que era saudável. Eu nunca tive coisas assim, sabe? E eu lembro que eu tinha comprado pacotes de fubá, de milharina, tinha comprado feijão, tava bem baratinho. Questão de um e pouco, eu acho, o fubá, 2 milharina. Tipo, o feijão também tava bem baratinho. E eu tinha comprado 2, 3 pacotes, eu acho que tinha deixado no armário, que eu pensei, vou, tipo, deixar aqui, né, Eu nunca fiz isso, mas eu resolvi fazer aquilo ali armazenado, né, tipo... E eu como pouco, tipo, eu moro sozinha, eu como muito pouquinho, mesmo quando pessoas frequentavam a minha casa, tal, não comiam assim, era um café, alguma coisa, então assim, eu nunca precisei ter armário muito cheio. Eu não como mais carne vermelha, é muito, muito, muito difícil. Eu evito até de comer carne de frango mesmo, tenho comido mais peixe, ovo, carne de soja,
Não são todos os alimentos que eu já não sentia de comer, e depois que eu comecei a conhecer mais a respeito na palavra sobre alimentação, aí pronto. Aí que eu controlo mais ainda. E eu tinha separado umas 2 sacolas para ela de alimentos. 2, 3, sei lá. 2, eu acho. Ai, por aí, 2, 3 sacolas. E tirei daquilo que eu tinha. E eu tinha ganhado, eu lembro que eu tinha ganhado uns 2 quilos de sardinha, eu acho. E sardinha da feira, né? Fresquinha. Aí eu fiquei com medo até de estragar, porque era tanta sardinha. E a minha geladeira, ela é bem simplesinha. A minha geladeira é bem simples mesmo, ela é pequena. Eu ganhei ela e ela é cheia de ferrugemzinha assim do lado de fora, sabe? Tipo, eu pintei com tinta acrílica, nem lixei, nem pintei com tinta de geladeira. Deixei, eu ganhei, eu precisava, não tinha nada. Então, tudo que vem é bem-vindo, né? Na época que eu ganhei, fiquei muito feliz. E as sardinhas lá dentro ia lotar o congelador. E eu fiquei com medo realmente de estragar, porque era muita. Aí eu dividi com ela também. Eu lembro que tinha umas calabresas também que eu tinha comprado, mas eu nem tinha me dado conta, eu já não tava mais comendo assim carne de porco, evitando de comer carne de porco de novo, porque eu já tinha feito isso uns anos atrás. Era Deus me incomodando, e dessa vez eu tive certeza que realmente era Deus mesmo, e as alimentações, a gente não pode se alimentar de qualquer coisa. Que a gente não pode se alimentar de coisas que não é da vontade de Deus, porque Deus ele deixa regras para tudo para nós. Tinha umas calabresas que eu tinha pago bem baratinho também num pacote, e eu não comia mais, eu tava com muita dó de jogar fora. Aí eu tinha que ter jogado fora ou dado para cachorro, coisa assim. Mas aí eu perguntei para ela, e eu pensei, ela não tem, né, tipo, ela não come nada, ela não segue o que eu sigo, né? Espiritualmente falando, a palavra, e enfim. Eu doei pra ela, passei pra ela tudo. Aí quando foi esses dias, ela me mandou mensagem quase de madrugada me pedindo. E eu expliquei pra ela. Eu falei, olha, eu não tenho nada pra te dar agora. Eu não tenho mesmo. Eu tenho agora, você abre meu armário, eu tenho 1 quilo de arroz, um pacote de macarrão, espaguete, um pouquinho de carne de soja. Hoje eu comprei ovo e não tenho suco, essas coisas. Eu não bebo mais suco de saquinho, em pó, eu não. Vira e mexe, eu ainda tava comprando suco de uva, né, natural, mas a última vez que eu comprei eu senti que ali não tava meio muito natural, aí eu já não consegui mais comprar. Graças a Deus eu emagreci, tenho emagrecido mais, eu tava pesando 83 quilos. E depois que eu comecei a receber mais da palavra em relação à alimentação e tal, e eu vim eliminando uma coisa ou outra, eu tô com. A última vez que eu me pesei, semana passada, retrasada, eu tava com 68 quilos. E eu preciso voltar para os meus 59 quilos. Eu pesava 59, 60, no máximo 61. E isso me faz sentir, eu tava me sentindo muito cansada, eu andava um pouco, já tava que não aguentava, tava me fazendo muito mal. Eu dei um monte de roupa, eu doei muita roupa mesmo, porque não servia mais em mim, ficava estufada, não fechava. Tinha que dar, se não servia, eu não ia deixar no guarda-roupa, sabendo que existiam outras pessoas precisando. Então eu doei pra igreja, a igreja que eu gosto de doar lá, porque eu sei que eles não vão pegar as roupas e vender as roupas, eles não vão, enfim. Embora a última vez eu tenha doado muita coisa também para uma pessoa que não era da. Eu me arrependi profundamente, porque não era. Eu senti que realmente não era para eu ter dado para ela. E depois vieram mais afirmações e confirmações de coisas. Não era. Não era. Eu tinha que ter dado, eu me arrependi profundamente. Então é melhor a gente, quando a gente não tiver certeza que nós temos que ajudar as pessoas, escolhemos. Que nós venhamos a escolher uma igreja que realmente é voltada para a caridade, em que quando elas receberem,
elas vão procurarem as famílias mais carentes, mais necessitadas, as pessoas mais necessitadas para estar doando. E não aquelas igrejas que de repente você doe algo, eles pegam umas coisas melhores e dá para quem já mora na igreja, ou sei lá, alguém que já tem, entendeu? Aí fica escolhendo o melhor e pega o pior e dá para os mais pobres, os mais necessitados, ou de repente fica fazendo brechó na igreja, vendendo roupa usada. Eu acho muito errado isso, eu me sinto muito mal quando eu vejo essas coisas. E escolha sempre uma igreja onde que realmente eles vão escolher pessoas necessitadas que não tem mesmo para dar. Eu doei a última remessa de coisas que eu separei para uma pessoa que não tinha nada a ver com nenhuma igreja, assim, tipo, do que eu costumo, né, assim, eu me arrependi, de verdade, eu me arrependi. E eu tava já com certeza absoluta que eu doaria na mesma igreja onde eu gosto de doar. E eu acabei doando para ela. Foi um engano. Eu achei estranho porque eu senti algo meio assim, tipo, eu senti um alívio por ter tirado dentro de casa que tava pesando, né, era fardo. Mas depois eu vi que existiam pessoas que realmente necessitavam, que seriam muito mais gratas, e pessoas com coração mais generoso, pessoas que da mesma forma que recebe, ela compartilha, ela dá. E enfim, Deus sabe. Deus sabe quanto eu me arrependi por isso e já pedi muito perdão a Ele por ter doado para essa pessoa. E enfim, aí eu falei pra moça, realmente eu não tenho para te ajudar. Eu não tenho. Eu tô sendo ajudada. Então, assim, depois que minha mãe partiu, antes da minha mãe partir, Deus ele estava agindo e colocando as coisas no eixo. Mesmo com tantos anos de sofrimento que eu já tava andando na rua, vendendo as calças de cima para baixo, já cheguei com meia com sangue. Na hora de tirar o tênis e a meia com sangue, de tanto que eu andava tentando tirar a encomenda. E quando minha mãe ficou doente, eu tinha acabado de conseguir Deus estava colocando as coisas no eixo. E eu pedi as contas para cuidar do meu pai, e depois as coisas aconteceram e a minha situação, que já não era boa, ficou pior ainda. Mas eu não espero ter um bom salário, eu não espero ter um armário lotado, se de repente eu vejo que a pessoa realmente necessita. E Deus, ele toca o meu coração, ele toca a minha alma, ele me mostra, assim, quando eu tenho que doar, ele me mostra quando eu não tenho que doar, quando eu doei algo que não, para quem não tinha que doar, que eu doei algo que eu não tinha que doar. Mas assim, eu não me limito, de repente, em ter boas condições para estar ajudando outras pessoas. Mas dessa vez eu não senti. Eu não senti e eu também não tinha. Então, assim, Deus, ele são as coisas tudo muito perfeito, sabe? Tipo, quando ela me pediu, eu achei meio estranho, sabe? Ser quase de madrugada, a forma. Eu achei meio estranho. Eu acho que ela é seguidora aqui do canal. Vai saber que eu tô falando de você. Se você assistir esse vídeo, eu te peço perdão, mas sinceramente eu não senti que eu deveria te ajudar aquele dia, mas eu também não tinha nada para te dar. Eu não tinha como te ajudar. Então, assim, Deus, tudo que acontece no passado, no presente, no futuro, ele já sabe de todas as coisas. Então, ali, se eu estivesse dentro de casa, eu não sei, você sabe. Deus, ele tudo vê, ele tudo ouve, ele sabe o que estava acontecendo na sua casa e ele sabe do meu coração e ele sabe também como eu tava, a minha necessidade. Então ele permitiu que você me mandasse mensagem aquela noite porque ele sabia que eu não tinha. Eu não sei qual é o motivo, mas que você entre em contato com Deus, ore a Deus, fale com Ele. Se você fale com Ele, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei, mas Deus sabe. Eu não estou te julgando, mas é com o que Deus me faz sentir, sabe? E eu realmente não tinha para ajudar.
enfim. Mesmo quando de repente eu tenho pouco. Assim como já aconteceu e minha mãe falava isso, pessoas que me conheciam sabia que eu tiro, já cheguei a ouvir que eu tiro a roupa do corpo para dar para outra pessoa. Eu tiro o alimento que é para meu e dou, que era meu e dou tudo para pessoa. Eu realmente faço quando Deus toca no meu coração, quando o Espírito Santo, quando, enfim, o discernimento, quando Deus, sabe, ela mora com a filha, eu acho, um cunhado, e a filha não trabalha, o cunhado também não trabalha. Então, assim, eu não sei o que acontece. Eu não conheço, né? Eu não conheço ela, não conheço a filha dela, não sei da vida deles. Mas uma pessoa, quando ela é sozinha, é tudo muito mais difícil. Tipo, uma pessoa quando mora sozinha, que ela tem que pagar um aluguel sozinha, que ela não tem família, sabe? Ela não tem pai e mãe pra ajudar, ela não tem irmãos pra ajudar, ela não tem ninguém pra ajudar. As coisas são muito, muito, muito mais difíceis. E eu, às vezes que eu passei necessidade, eu já passei necessidade tendo minha mãe para me ajudar, meu pai para me ajudar, mais a minha mãe, né? Aí minha mãe me ajudou. Quando ela, às vezes eu acabava pedindo ou comentando, enfim, muitas pessoas já me ajudaram. Se eu falar que só uma pessoa me ajudou, eu estaria mentindo. Mas na vida inteira, muitas pessoas já me ajudaram com alimentos, com me indicando em vaga de emprego, me dando coisas, me doando dinheiro, enfim. Eu não posso reclamar. Deus, ele sempre levantou pessoas para me ajudar, para me socorrer em algum momento ou outro. E eu vivia muito sozinha. Tiveram momentos em que eu vivia muito, muito sozinha. E eu evitava, eu segurava o máximo para não pedir ajuda, nem para minha família. E como ainda tinha contato e conversava muito, então ela já sabia o que estava acontecendo e às vezes vinha e me ajudava. Mas muitas e muitas vezes eu passei coisas que eu não pedi ajuda para ninguém. Deus, ele mandava ajuda. Então, assim, às vezes nós recorremos, nós pedimos para pessoas, às vezes a gente até se humilha para pessoas pedindo uma comida, um alimento, pedindo uma ajuda, um dinheiro para pagar uma conta de luz, ou enfim. E a gente não precisa pedir. Muitas das vezes a gente não precisa pedir. Muitas das vezes nós precisamos pedir sim. Principalmente quando você não tá passando, você não tem nada para comer dentro da sua casa, você não tem ninguém que possa te ajudar, você não tem ninguém por você é uma pessoa sozinha. Aí você precisa pedir. Me lembrei agora de uma situação de uma menina que trabalhou comigo numa loja. Essa empresa que eu trabalhei é maravilhosa. Eles sempre faziam rodízio de vendedores para todo mundo ficar se conhecendo, então a gente sempre estava mudando de loja, de shoppings e tal. Eu trabalhei uns 2 anos e meio nessa empresa, eu acho. E eu pedi as contas de lá para entrar numa outra maravilhosa também. E tinha uma menina, ela tinha entrado na loja, na época era no Shopping Morumbi, e ela tinha probleminha na perna, ela tinha uma perna mais curta que a outra, mas ela tinha feito uma cirurgia, eu acho que tinha amenizado muito, tinha melhorado muito, né? Ela não usava moleta, ela andava com um sapato que era um pouquinho mais alto, né? Aqueles mais... E essa menina, ela... acho que éramos em 8 vendedores, umas 2 caixas, mais a gerente. E ela entrou de caixa. Eu tenho uma carta dela. Eu tava com a carta dela aqui guardada. Eu acho que ainda tá guardada a carta dela. Ela fez umas 2 cartinhas pra mim. 2 ou 3. Mas tinha uma cartinha dela que ainda tava guardada. E ela tinha entrado como caixa. E eu vi a gerente meio que dando bronca nela, porque ela tava muito lenta para aprender o serviço. E o caixa nessas lojas, geralmente eles não fazem só o trabalho de caixa, eles fazem o trabalho administrativo também.
entrada, saída de mercadoria, não sei o que, um monte de coisa. Eu não sei agora, mas nessa loja era assim. Era muita burocracia. Era tipo, fazia parte também, é coisas que gerente fazia. E ela não tava conseguindo aprender. Ela tava tendo dificuldade e eu ficava só ali ouvindo, né, observando. E eu ficava, meu Deus do céu, ela precisa tanto desse emprego. Ela precisa desse emprego. E assim, os caixas já, era salário fixo, né? Assim, embora eu acho que eles tinham alguma coisinha ou outra a mais, de vez em quando. E eu fiquei muito preocupada ali. E a gerente maravilhosa, Regiane, o nome da gerente. E eu virei, ela era muito compreensiva, muito pacífica, sabe, essa gerente. E eu falei pra ela, eu falei, Regiane, eu não me lembro o nome dessa menina, eu não me lembro o nome dela, mas eu lembro que eu cheguei, eu falei, falei pros vendedores primeiro, né, pros meus amigos, falei, fulano, ciclano, vocês já viram a fulana almoçando, comendo? Já viram ela com marmita? Porque às vezes a gente levava a marmita, a gente subia, o estoque era um labirinto, assim, o estoque era enorme, gigantesco, mas lá tinha geladeirinha, tinha o micro-ondas, a gente guardava a marmita lá se quisesse, esquentava no micro-ondas, fazia um miojo, o vendedor tem muito disso, de fazer cup noodles e coisa assim. E aí eu perguntei, vocês já viram ela com marmita? Ela já... Eu nunca vi ela com marmita, eu nunca vi ela comendo. Aí um falou, Rose, quando eu vou almoçar, que ele vai na praça de alimentação, não sei o quê, horário de almoço, coisa assim, eu vejo, quando ela tá fazendo o horário dela, eu sempre vejo ela sentada num banco que era um pouco mais, num corredor mais pra frente da loja. Não dava pra ver da loja, mas lá pra frente. E ele passava e via ela lá sentada lendo um livro. Ou seja, ela não se alimentava. Ela ia pra lá, a gente não tinha vale-refeição. Ela ia e eu fico muito comovida porque são muitas pessoas que passam por necessidade, que passam por coisas e se a gente pudesse ver, né, pudesse enxergar todas, mas assim, pessoas que realmente passam por necessidade, sabe? Não é pessoas que tentam se aproveitar quando vê alguém de coração generoso. E muitas pessoas não falam, muitas pessoas não contam o que estão passando. Elas não contam, minha bateria acho que tá acabando. 10%. Elas não contam. Aí a gente tem que perguntar, a gente tem que se importar com nossos irmãos, né? A gente tem que se importar, sim. E eu vi que ela tava com raciocínio, ela não tava aprendendo, por quê? Porque quando a gente não se alimenta bem, o nosso raciocínio não fica da mesma forma. A gente não consegue fazer as coisas normalmente como a gente tem costume de fazer, a gente não raciocina, é muito lento, sabe? A gente não consegue aprender, assim. Por que tantas crianças desnutridas, elas tinham muita dificuldade também de passar de ano antigamente, coisas assim? E acabam trazendo deficiências, né, de várias formas físicas, enfim. E realmente ela não estava almoçando, ela não estava comendo. E eu falei, acho que ela não tá almoçando mesmo, ela não tá conseguindo ver a Regiane chamando a atenção dela várias vezes, perdendo a paciência com ela. E a Regiane era um amor de pessoa, a gerente, um amor de pessoa. Mas ela realmente estava perdendo. E eu vi que ela realmente, não é que ela não queria aprender, ela não estava conseguindo. E ela não era uma pessoa que parecia ter, tipo, dificuldade em aprender, mas eu via que alguma coisa estava acontecendo. Ela não estava conseguindo, ela estava lenta. Aí a gente comentando, eles falaram, Rose, é verdade, ela não deve estar comendo. Eu falei, eu vou perguntar pra ela, eu vou tentar descobrir o que tá acontecendo com ela. E eu comecei a conversar com ela, encostei lá no caixa, porque quando a gente tinha vez, né, ficava espalhada, a loja era enorme, a gente ficava sempre conversando entre nós e tal. Aí eu fui no caixa, comecei a conversar com ela e perguntar pra ela com quem ela morava, como que ela tava antes de entrar lá, que ela tava na fase de experiência, e lá, se você não passasse na experiência, já era. E, tipo, tinha que fazer um trabalho direito, tinha que, sabe,
Porque senão não passava mesmo, não. Não era uma empresa que passava a mão na cabeça, ah, fica aí, eu vou te passar na experiência. Não, lá tinha que merecer, né? Tipo, fazer por merecer mesmo. Porque realmente tinha que trabalhar e necessitava de alguém assim que fizesse aquele trabalho. E, enfim, ela havia feito a cirurgia na perna há pouco tempo, lá na, acho que era Pernambuco, ela era de Pernambuco, se eu não me engano. Antes de vir para São Paulo, logo quando que ela veio, ela tinha alugado acho que uma casinha, se eu não me engano, era de um cômodo. E ela falou, Rose, eu fiz a cirurgia, eu usei o dinheiro que eu tinha para pagar a cirurgia. E era óbvio, assim, a deficiência, ela tinha deficiência, né? Mas graças a Deus ela não tava tanto, porque ela fez a cirurgia pra depender mais só do calçado mesmo, alto e tal. Eu não tenho gás dentro de casa. Eu não tenho gás, eu não tenho fogão. E ela tinha era namorado, era alguém que morava com ela, uma coisa assim, que ele ainda não tinha vindo de lá pra cá. E ela não tinha dinheiro pra comer, gente. Ela não tava comendo, ela não tinha gás dentro de casa, ela não tinha comida. Eu não sei o que ela tava comendo, não sei como que ela tava se alimentando, mas tava óbvio tudo ali, sabe? E de imediato eu já falei pros meninos, né, os outros vendedores, eu falei, olha, isso que eu tinha... Graças a Deus eu sempre tive sorte de... Deus sempre me abençoou em trabalhar em lojas onde eu tinha muito amizade com os meus colegas de trabalho. Era um ou outro que tem vendedor, tem aquelas competições, aí tem sempre um, né, tipo... Mas a maioria não. E a gente já se reuniu. E foi ali uma choradeira, sabe? Todo mundo, graças a Deus, tinha um coração muito bom e cada um já falou, não, vamos ajudar ela. A experiência dela vai vencer, ela precisa passar na experiência, ela precisa desse emprego. O namorado dela precisa vir de lá pra cá pra cuidar dela também. Eu lembro que eu dei o dinheiro pro gás. Aí a outra foi na açougue e comprou um monte de carne, um monte de mistura. Aí outros foram no mercado, aí outros, sabe? Todo mundo ajudou com um pouquinho. Aí a gente falou pra gerente, a gerente ficou muito comovida também. Ela ficou, ah, meu Deus, por isso, que não sei o que, ela também ajudou. E pra honra e glória do Senhor, eu me emociono muito, sabe? Ali ninguém era rico, gente. A gente era trabalhador. E, tipo, vendedor, ele tem o seu piso, né? A gente, no, pelo menos a maioria das lojas que eu trabalhei, a gente tinha piso, não era fixo. É tipo, era, na época, não lembro quanto era, mas era um salário mínimo. O salário de balconista, muitas lojas não pagavam o salário de vendedor, era o salário de balconista. E nós tínhamos metas a atingir. Quando a gente atingia a meta, a gente conseguia a comissão ali do que a gente vendia. Quando não conseguia bater a meta, a gente só tinha o fixo, que ainda era registrado, e tinha os descontos todos. Então, o nosso olerite, o líquido era pouco. Mas a gente tentava se adaptar à vida com pouco. E a gente não era rico, a gente não ganhava rios de dinheiro, mas a gente ajudou ela. Eu tô querendo dizer isso pra vocês. Não é porque a gente ajuda as pessoas que a gente perdoa uma dívida aqui, perdoa outra ali, ou sabe, tenta ajudar, que nós temos sobrando, que nós temos em abundância, ou que nós ganhamos muito bem. Pra gente ajudar outra pessoa, a gente não precisa ter tanto. E se de repente Deus prepara pra nós alguém que realmente a gente vê que realmente necessita, uma pessoa sozinha que não tem ninguém, que nem essa menina, Deus, ele acrescenta mais na nossa vida. E todas as vezes que a gente precisa, todas as vezes que a gente necessita, Deus prepara pessoas para nos ajudar. É como, de repente, também, quantas pessoas já ficaram me devendo? E quantas vezes eu já perdoei? Sabe? Deus, ele sempre cuida de nós, ele conhece o nosso coração, ele conhece a nossa mente. Eu vejo hoje em dia muitas pessoas que se aproveitam, a pessoa quando é pobre, ela tem encontrado muitas pessoas para ser aproveitada porque ela é pobre. Eu coloquei umas coisas, anunciei, eu preciso pegar o carregador. O céu como tá lindo. Rosa. E eu estava falando
tudo que nós fazemos pelo próximo, tudo que nós fazemos por aqueles que realmente a gente sente, que realmente é necessitado, Deus nos atende no dia da necessidade também. E esses dias eu coloquei umas coisas para vender. Eu coloquei os móveis que eu tenho aqui, nada de valor, não é móvel de valor assim, tipo, caríssimo, mas são móveis que eram da minha mãe, era da casa da minha mãe. O guarda-roupa, a cama, eu não gosto. Eu não gosto, verdadeiramente eu não gosto. Eu tô numa fase que quanto menos eu tiver, melhor. Eu tô numa fase que eu realmente preciso me livrar dos fardos. Eu preciso somente daquilo que eu vou realmente necessitar usar. Óbvio, um guarda-roupa a gente sempre necessita, mas eu já dei a maior parte das minhas coisas. Eu tenho muito pouquinha coisa agora. Eu tenho poucas roupas, eu tenho pouquíssimos calçados. Se eu tiver meia dúzia de calçado no total é muito. Hoje quebrou um chinelo meu. Eu tenho que comprar outro de dedo. E eu já me desfiz de muita coisa e tenho muitas outras coisas para me fazer. Quando minha mãe partiu e as coisas todas aconteceram, as minhas coisas que ficaram lá na casa da minha mãe foram despachadas. Eu não sei o que meu pai fez, mas ele se desfez das minhas coisas. Uma coisa ou outra consegui pegar. Máquina de lavar roupa, mesa, poltrona. Eu já tinha pouquinha coisa, também era doada também. Minhas tintas de pintar, eu tinha uma caixa de bicho, aquelas caixas de transporte de gato, lotada de tinta, uns potes grandes. Na época ainda era barato quando eu comprei. Massa, pincel, as coisas que eu usava pra pintar, pra fazer os quadros. Ele também desfez, não sei o que ele fez. E quando eu fui morar na casa dos outros de favor, eu não tinha nada, só tinha as roupas. E o que eu resgatei foi uma coisa ou outra, também desfiz. E as roupas também eu dei muitas. Eu tava morando numa casa onde era muito pequenininha, eles já tinham que me suportar e a minha cachorra tava junto, então eu achava que o que eu fizesse por eles, mesmo que fosse doando roupa, eu estaria agradecendo de uma certa forma, sabe? E as minhas coisas todas cabiam em uma mala. E eu tô agora, essa mala que cabiam as coisas todas, é uma mala grande que uma vizinha lá deles, amiga deles, me deu. Primeiro ela me emprestou, depois ela acabou me dando. E agora as minhas roupas todas, elas cabem dentro de uma mala pequena. É uma mala pequenininha. Coube todas as minhas roupas. Então, assim, eu não tenho absolutamente nada. Eu não tenho nada. E eu coloquei esses móveis pra vender. Eu coloquei pra vender porque eu preciso do dinheiro pra comer. Eu coloquei pra vender porque eu preciso pagar. Eu fiz a cirurgia aqui no dente, porque eu tô extraindo, eu tô sem dente assim. Não é que eu quebrei meus dentes, não é não. Eu tinha dente de leite. Eu acho que foi isso que mudou o meu rosto também, mudou bastante também. Eu tirei os dentes de leite, os meus caninos estavam dentro, só via com raio-x. Eu fiz cirurgia, foi puxado, e esses dentes eles já estão com a ronchinha aqui. Só eu vejo, né? O dentista vê e eu sinto. E o dentista teve que fazer o negócio na gengiva desse lado e é cobrado à parte. Aí ele teve que fazer aqui nesse dente, colocou o bracket, porque até então era botão. E desse lado ele teve que fazer também. Esses dias eu pedi pra ele facilitar pra mim. Eu pedi pra ele fazer isso, que eu via que tava muito coberto o botão com a gengiva. E Deus sabe o quanto eu sofro por causa disso, porque atrapalha a gente, né? Eu amo sorrir, mas eu não posso ficar sorrindo. Eu fico puxando a minha boca pra baixo, fico segurando. Eu já falei isso várias vezes aqui pelos vídeos. É muito... É triste, sabe? Tipo...
Porque até você vai fazer uma entrevista de emprego, você não sorri muito, te acham antipático. Se você tá conhecendo alguém e não sorri, te acham antipática. Tipo, você não pode mostrar que eu fico puxando, ó, tá vendo? A boca pra baixo o tempo todo enquanto eu falo, enquanto eu rio, pra não mostrar os buracos. E atrapalha, né? Atrapalha de muita coisa. E eu pedi pra eles facilitarem pra mim, porque eu não tinha dinheiro, assim, pra... É R$ 200, ele cobrou R$ 200 de cada cirurgia, cada lado. Aí eu dei R$ 100, ficou faltando, e eu tenho que pagar também a manutenção. E aí eu pensei, eu vou vender os móveis, eu vou pagar o que tá faltando, eu não quero ficar devendo pra eles, porque eles foram muito legais comigo. Eu preciso comprar também algumas outras coisas. Comida, gente, eu não gasto dinheiro à toa. Eu tenho ainda o restante das roupas da loja que eu tô tentando vender. Também não tô tendo lucro, tá praticamente a valor de custo do que eu paguei. Eu pago aluguel, eu não moro, eu pago aluguel. Luz, água. Então, assim, tem gente que me ajuda, mas eu não posso ficar dependendo só da ajuda dos outros. Eu não tenho casa própria, eu não tenho renda. Eu já tenho 47 anos. Eu não tenho o estudo que exigem hoje para você conseguir um emprego assim de carteira assinada com salário fixo e tal. O que surge para nós hoje em dia é mais comissionado, ou enfim. Tive uma teve e assim, depois que a gente começa a ter o discernimento espiritual, não são todos os lugares que Deus quer que nós venhamos a trabalhar. Aí vira e mexe surge uma coisa ou outra, mas é Deus que dá a última palavra. E na última hora já tiveram enfim, não dá certo. E esses dias mesmo me chamaram também para uma entrevista, mas na hora que Deus mostra, gente, Deus mostra. Aí a gente às vezes já tá numa luta tão grande, pode ser muito pior. Então a gente tem que ir se virando conforme o que Deus tem nos direcionado e nos preparado. Eu preciso vender as roupas, né? Tava indo bem, de repente parou, não tava mais, não tava vendendo, fiquei mais de mês sem vender, tipo, eles têm a comissão deles também, por onde eu tô vendendo, e enfim, graças a Deus eu aprendi a viver com pouco. Graças a Deus eu aprendi a não me importar com marca. Na verdade, eu nunca me importei muito com isso, né? Tipo, eu acho que desde criança. Ah, aquele tal alimento de tal marca é o melhor, aquele não sei o que é mais gostoso, não sei o que, não sei o que. Não, eu não ligo pra isso. Graças a Deus, pra honra e glória do Senhor Jesus, eu consigo viver com muito pouquinho. E existem coisas que precisam ser feitas. E eu preciso me adaptar mais ainda a esse modo de viver. Com pouco. Que é Deus que, assim como Ele sustenta os passarinhos, Ele tem me sustentado. E Ele irá me sustentar cada dia mais. Desta forma. A palavra de Deus fala pra gente não se preocupar com que a vez de comer, beber e vestir. Porque Deus prepara. Eu coloquei essas coisas pra vender. Coloquei bem baratinho. A cama tá tão assim, eu coloquei, tipo, comprando guarda-roupa, eu até conversei agora há pouco com a menina que ela mandou pela mensagem no aplicativo. Eu falei, eu te dou a cama. Não vale, ninguém quer comprar essa cama, é antiga, enfim. E ela vai comprar o guarda-roupa e eu vou dar a cama pra ela. Não tem problema eu dormir com o colchão em cima no piso. Eu não tava querendo isso, mas eu preciso fazer isso, tá entendendo? Eu preciso fazer isso. Mesmo que de repente pessoas falem, ela tá ficando louca, ela tá louca, ela tá pancada. Cada um sabe do seu chamado, cada um sabe do seu propósito, cada um tem a sua intimidade, seu relacionamento com Deus, cada um sabe do que necessita. E aí teve uma moça ontem que ela mandou a mensagem pra mim. Tiveram umas pessoas que entraram em contato, aí um ou outro pedindo desconto. Eu falei, não
posso tirar mais nada, porque é pouquinho já, tava R$ 150, R$ 200, você compra uma, você vai na pizzaria e gasta, né? Eu preciso muito, e eu preciso muito realmente, porque eu fiquei devendo, eu fiquei devendo a cirurgia. Tem que pôr o bracket, tá sem o bracket esse aqui. Eu não vou mostrar. Eu não vejo a hora de sair pra fora. E eu tenho que pagar eles, porque eles não estão roubando de mim. Eles não estão cobrando a mais do que eles realmente precisam. Eles só me cobraram a cirurgia, eles não cobraram juros, eles não inventaram coisa em cima disso. Não, é somente aquilo. E a palavra de Deus fala a respeito disso. E muitos de nós, pobres financeiramente, passamos por muitas coisas assim. Às vezes o pobre tá com o nome sujo, tá com um monte de coisa, você puxa lá, aí tá um absurdo, um negócio estrondoso a dívida. E na verdade você deve ali 1%, 10%. E eles colocam coisas assim exorbitantes, fora do comum, surreal. Nunca você vai pagar. Não existe isso. A Bíblia condena essas coisas. Deus abomina isso, Deus não suporta isso, sabe? Aí a pessoa me pediu desconto, aí eu expliquei, olha, eu preciso. Aí eu fui, aí teve uma outra que falou pra eu doar pra ela o armário de cozinha que eu ganhei também. Eu pedi R$ 190 no armário. Ela tava pedindo pra eu doar pra ela. Eu falei, moça, eu falei, olha, eu preciso. Aí pra ela eu tive que falar, eu falei, eu fiz uma cirurgia na gengiva, eu preciso pagar. E, gente, é tão pouquinho. Não é que nem as dívidas que o povo inventa por aí pra acabar com a gente, pra detonar com a gente, sabendo que a gente não tem condições de pagar. Às vezes você já pagou o valor ali, mas a pessoa continua querendo arrancar mais de você. E hoje em dia acontece muito. As pessoas, elas tentam, e Deus fala na palavra dele muito também a respeito dessas coisas. Aqueles que tentam tirar do pobre. A pessoa já é pobre e eles ficam tentando arrancar mais e mais. Geralmente empresa financeira, né? Cartão de crédito, ou às vezes um eletrodoméstico que você comprou, móveis, ou uma casa que você tinha alugado e você saiu e a pessoa que agiu de má fé e colocou uma coisa estrondosa, totalmente desonesta com você, sabendo que só o que você devia era só aquilo ali. Ou de repente você já pagou aquele valor que você devia, mas eles ficam inventando mais coisa em cima. Vai se ver muito com Deus. Eu não desejo mal de ninguém, muito pelo contrário, até as pessoas que já me perdoaram dívida, as pessoas que eu peço que Deus abençoe a vida delas, que nunca falte nada para elas, mas elas têm que ter consciência dessas coisas. Às vezes a pessoa reclama que a gente vive num país onde o pobre tá cada vez mais pobre e o rico mais rico, não sei o quê. Mas essas próprias pessoas, elas não sabem perdoar as dívidas. Tá na Bíblia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso que Jesus aí hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Muitas das vezes queremos ser perdoados, mas a gente não perdoa quem nos deve. E geralmente as pessoas não pagam porque elas não têm condições. De repente aconteceu alguma coisa, elas não conseguiram pagar. De repente o que você está cobrando é algo que você sabe que é injusto, você sabe que ela já te pagou o valor. Eu sou filha de comerciante. O meu pai nem tanto, mas uma outra pessoa da família que tinha comércio, ela cobrava juros quando as pessoas atrasavam para pagar. Aqueles juros, isso há muitos anos atrás, quando eu trabalhei para essa pessoa, quando eu ia cobrar os juros, que já tinha a tabelinha lá, tanto que eu tinha que cobrar, eu já não me sentia bem com isso, de uma certa forma. Eu já sabia que era errado. Porque se a pessoa vai pagar, ela tá indo pagar. Ela pagou já o que ela comprou. E fica inventando juros. E aquilo em cima, ali é roubo. É roubo. É você tirar de quem não tem. É você não estar nem um pingo preocupado com o próximo.
Só que a chuva, você nunca sabe o que pode acontecer. Você nunca sabe o que pode acontecer de hoje para amanhã. De repente, amanhã você fica doente, prostrado numa cadeira de roda, você não tem condições de trabalhar, você não vai ter mais ninguém para fazer nada para você, você não vai poder trabalhar, não vai poder ganhar dinheiro. Aí, de repente, Deus me livre e guarde, você vai se dar conta como você agia antes. É Deus que está no controle das coisas. Então, tudo que você faz aqui ou deixa de fazer pelo pobre, pelo aflito, pelo necessitado, o tanto que você rouba dele, você vai se ver com Deus. Mas cedo ou mais tarde você vai passar por alguma situação ou outra, alguma coisa vai acontecer. O melhor é que nós venhamos a orar por todos. Não é? E eu fico vendo. É que nem você vai fazer uma compra, você vê lá, é R$ 200 à vista. Mas se você parcelar em 2, 3 vezes, vai ter mais R$ 100 em cima. Aí se você parcela mais não sei quantas vezes, mais não sei quanto. Gente, é roubo. É roubo. Nós que conhecemos a palavra de Deus, que temos um pouquinho de temor a Deus, um pouquinho de temor, que nós conseguimos amar um pouquinho o pobre, o próximo, como a nós mesmos. Porque é mandamento do Senhor, amar a Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Você não pode fazer para o seu próximo aquilo que você não gostaria que fizessem com você. E Deus, Ele tudo vê, Ele tudo enxerga, Ele tudo sabe. Precisa temer a Deus. Precisa. E saiba que tudo que você fizer de bom, você vai receber de bom. Se você estender a mão ao pobre, ao aflito, realmente necessitado, você vai receber. Se você perdoa uma dívida, você vai ser perdoado. Deus, Ele vai te dar saúde, Deus, Ele vai te abençoar. Desde que você faça coisas corretas, certas, Deus vai te prosperar. Sabe? Existem muitas pessoas ainda com um bom coração. E eu acho que nós precisamos nos espelhar nelas. E que muitas das vezes a gente não precisa ser rico, milionário, grande executivo para estar fazendo algo por alguém, pelo pobre. Por quem está passando por uma situação difícil, para quem já não tem a vida muito fácil. E acontece muito também de pessoas tentarem se aproveitar dos pobres. Eu não sei mulheres com homens, mas eu sei que também existe de homens com mulheres. Se você ficar comigo, se você ceder às minhas tentativas, se você aceitar às vezes o cara vem e fica dando em cima de você. E ele faz algum. Você depende, você tá precisando da ajuda dele de alguma forma. Ele te dá em cima de você. E quando você não supre as necessidades dele, a pessoa tenta destruir a sua moral. Ele tenta, de tudo que é forma, te destruir moralmente, dignamente, para que as pessoas nunca mais venham acreditar em você, que as pessoas nunca mais venham se preocupar com você, para que as pessoas te vejam de forma que você não é. Existe isso também. A gente tem que estar preparado para todas as coisas. E principalmente nós que somos pobres, nós precisamos estarmos preparados também para essas coisas. Precisamos. Eu já passei também por muito disso. Mas eu também já passei por muitas situações em que pessoas realmente me acolheram, me ajudaram, me estenderam uma mão sem pedir nada em troca, sem interesse algum. E eu já tô há 1h09 aqui, eu não vou editar esse vídeo, eu vou postar de uma vez, porque postando de uma vez eu vou postar, vai mais rápido, né? Vai mais rápido. E eu peço a Deus que essa moça que me pediu ajuda, essa última vez que eu não pude ajudar ela, porque realmente eu não tinha, mas também que eu acho que se eu tivesse, eu não sei qual é a prova que ela tá passando.
Eu não sei o que está acontecendo dentro da casa dela, mas eu sei que alguma coisa está acontecendo e eu sinto que Deus quer alguma coisa dela que eu não posso suprir. Ela precisa ir a uma igreja, ela precisa ir a uma reunião de libertação por algum motivo, alguma coisa. Ela precisa. É outra coisa. Eu sinto no meu coração que, na verdade, ela sabe. Ela sabe o que é. Eu não tenho certeza absoluta, mas ela sabe. Deus, ele não me deixa enganar. Vá até uma casa de oração onde você possa obter ajuda de obreiros, obreiras, pastores, ajuda espiritual, de preferência universal. Por que eu falo universal? Porque eu sei que é o ministério desses obreiros, pastores. Sim, tem muitos obreiros, homens e mulheres de Deus e pastores abençoados lá dentro. Não vamos julgar, mas existem sim. E eu falei para ela, vai até a Universal, conversa com eles, e lá eles sempre têm cesta básica, eles sempre têm alimentos lá para doar. Uma vez aconteceu também dentro do trólebus, era uma moça com um menino, eles estavam pedindo também, estavam precisando, e eu não tinha também para dar, não tinha para ajudar. Há muitos anos eu venho com tudo muito contadinho, assim, eu conseguia só fazer o dinheiro exato para pagar aluguel, o dinheiro exato para comprar um ovo, comprar uma misturinha, para comprar, sabe, ração dos bichos, ou quando não era ração, meus animais, os outros já comeram muito milharina, coisa com fubá, sabe, tipo polenta. Então, assim, muitas pessoas passavam pela minha vida, o meu caminho, e eu não conseguia ajudar, mas eu, às vezes, nem sempre conseguia ajudar. Nem sempre conseguia, eu tinha para tirar tudo que eu tinha para dar. Mas eu lembro que eu desci num ponto, fui até a Universal onde eu conheci a obreira. Tinha amizade com uma das obreiras de lá e tava frequentando lá de vez em quando. Que eram duas igrejas que eu frequentava na mesma rua, né? Tinha parado de uma, depois comecei mesmo em uma só. E aí eu mandei mensagem pra ela, falei o que estava acontecendo. Ela falou, vai lá, fala com não sei o que, eles vão tirar lá alguns alimentos e vão doar pra ela. E realmente assim foi. Chegou na igreja, ela foi, conversou com o pastor, pediu oração. O pastor foi lá e separou os alimentos pra ela, saiu com a sacola de lá. E eu falei pra essa também, eu não posso te ajudar, eu não tenho nada, eu tenho pessoas que estão me ajudando. Então, assim, vai lá na igreja e fala, porque eles vão te ajudar com alguma coisa. Fala o que você tá passando, fala o que tá acontecendo. E se de repente, eu não sei o que você tá passando dentro da sua casa. Eu não sei. Mas se de repente você tá passando algum problema dentro da sua casa, algum problema muito assim, que te tira a paz mesmo, que te consome, literalmente. De repente, um pouquinho de dinheiro que você faz, um pouquinho de coisa que entra, de repente isso tá sumindo, tá sendo usado para outra coisa, alguma coisa assim. Peça ajuda lá. Peça, porque lá existem verdadeiramente pessoas preparadas para ajudar, para orar, porque tem coisas que não são somente materiais. São coisas espirituais que vai devorando tudo, que vai tirando a sua paz, que vai tirando essas coisas, que vai, né? Eu não sei o que você tá passando de verdade. Mas, enfim, vai lá. Eu queria ler aqui. Eu quero que vocês não me levem a mal por eu ter contado algumas coisas que eu fiz, que foi nada. Alguma coisa outra que eu lembrei. Não que eu esteja querendo, de repente ela tá querendo se aparecer, ela tá querendo dizer que ela faz as coisas pelos outros, que ela... Não, eu tô dando um exemplo que eu nunca fui rica. E muitas das vezes que surgiram pessoas realmente necessitadas, eu tirei o que eu tinha para dar para elas, ou quase tudo.
Às vezes o tudo era nada, ou quase nada. Mas eu dividia o quase nada, deixando mais nada, quase nada ainda pra mim. E Deus, ele nunca me desamparou. Deus, ele sempre levantou pessoas pra me acolher, pra me socorrer. Tá entendendo? Às vezes você acha que pra você levar um prato de comida pro seu vizinho ou pra alguém que tá necessitando na rua, alguém que tá precisando, você acha que você precisa ter sua geladeira transbordante, seu armário transbordante. E não. Você abre minha geladeira agora, você vai encontrar água. Um pote de maionese pela metade, um molho que tá pela metade, saco de pão que hoje eu comprei, pão de forma, paguei R$6 e pouco. Comprei 2 pacotes, comprei 2, 6 e pouco. Porque não é todo dia que eu como arroz, o arroz não me faz muito bem. Pra mim o melhor é macarrão, mas o macarrão tem aumentado muito também. Então eu estou realmente nessa fase de adaptação, com pouco mesmo. Se eu tivesse sentido realmente, eu teria tirado tudo de dentro o tudo que é muito pouco. Eu teria dado pra ela. Mas ela ainda tem a filha e o marido da filha pra ajudar ela. Eles podem, eu não tenho nem pessoa que me ajuda, quando Deus levanta, Deus prepara, não é do meu sangue, não é irmão, não é parente, não é da minha carne. Pra gente ajudar as pessoas, a gente não precisa ser rico. Pra gente se preocupar com as pessoas, com o próximo, a gente não precisa de muita coisa. Essa moça que eu coloquei os R$100 debaixo da porta dela, que eu levei ela pra comprar um fogão. Ela me falou que eu dei um guarda-roupa de roupas indianas pra ela, não me lembrava. Mas realmente, a minha primeira loja indiana, eu tinha muita roupa indiana, porque eu só andava assim. E eu acho que eu ainda tinha bastante roupa. Eu já tinha dado. Mas eu acho que eu ainda tinha bastante roupa e eu dei bastante roupa pra ela porque ela gostava de roupa indiana. Anos depois, ela apareceu. E ela também foi instrumento de Deus nesses anos depois, que me levou até a pessoa que fazia o cos as leggings com cos modelador, que foram as leggings que eu fiz durante anos. Adaptei, ajustei mais um pouco, mudei o molde, alguma coisa ali, aqui, mas foi ela. Foi ela. Eu queria ler aqui em Mateus. Eu só vou ler, tá, gente? Eu só contei aqui um pouco. Eu contei um pouco do que eu quis. Receba como um desabafo e como uma forma de trazer um entendimento de repente diferente para sua vida, para a forma que você enxerga as coisas, tá? Não é uma pregação. E eu vou deixar essa parte aqui e vou ler aqui. Se você quiser ler também. Em Mateus, capítulo 19. Dificilmente, aqui eu vou ler da Peshita. Dificilmente o rico entrará no reino de Elohim. E veio um homem e se aproximou e disse-lhe: Maravilhoso mestre, que boa ação devo fazer para que seja minha a vida eterna? E disse-lhe: Por que você me chama maravilhoso? Não há maravilhoso senão um, Elohim. E se você deseja entrar na vida eterna, guarde a mitzvot, guarde os mandamentos do Senhor. Disse-lhe: Quais? E Yeshua disse-lhe: Não matarás, não adulterarás,
e não furtarás, e não testemunharás um falso testemunho, e honra teu pai e a tua mãe, e amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe aquele jovem: todas essas coisas, mitzvot, no caso os mandamentos, tenho observado desde a minha juventude. O que me falta? Ou seja, desde a juventude dele, ele tem cumprido os mandamentos do Senhor. Consigo ler sem óculos aqui, que é umas letras um pouco maior. Disse-lhe Yeshua, disse-lhe Jesus: se quiser ser perfeito, vá, venda seus bens e dê aos pobres, e terá um tesouro nos céus, e venha atrás de mim. Ouviu aquele jovem esta palavra e partiu triste. E a gente fica mais triste ainda, né? Porque tinha muitos bens. Então Yeshua disse a seus talmidim: verdadeiramente eu lhes digo que é difícil que um rico entre no reino dos céus. E novamente lhes digo, talmidins, discípulos, e novamente lhes digo que é mais fácil uma corda entrar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino de Elohim. E quando os talmidins ouviram estas palavras, surpreenderam-se muito e disseram: quem realmente encontrará a vida eterna? Yeshua olhou para eles e disse-lhes: para os filhos dos homens isto não é possível, mas para Elohim tudo é possível. Quantas vezes nós temos deixado o reino dos céus, porque nós não queremos abrir mão, muitas das vezes, de algo que para nós não é tão importante, não é? Às vezes a gente deseja tanto a salvação, deseja tanto o reino dos céus, deseja tanto fazer a obra do Senhor, deseja tanto exercer o nosso chamado. Mas é necessário que nós venhamos abrir mão de muitas coisas. É necessário que nós venhamos a renunciar a muitas coisas. E essas muitas coisas, de repente, seja coisas materiais. Roupas, calçados, móveis, casas, carros, relacionamentos, trabalhos, tipos de trabalhos, modo de vida, rotina, lugares. O que tem Deus, o que tem Adonai pedido para você renunciar? Você tem ficado atento no que Deus realmente quer que você abra mão? Você tem compreendido, tem entendido, mas você não tem se esforçado para abrir mão? Quanto é o seu muito nada? Quanto é o seu nada? Será que o seu nada é muito para quem não tem nada? Absolutamente nada. Quanto custa para você abrir mão, doar um prato de comida para alguém? Quanto é para você dar um sorriso para alguém? Quanto custa para você, de repente, perdoar uma dívida? Quanto custa para você dar um bom dia, boa tarde, boa noite, um abraço, um aperto de mão? Eu estou vivendo momentos únicos.
Assim como Deus fala na sua palavra que nos últimos dias, nos últimos tempos, Ele provaria ao máximo, Ele provaria de forma muito grande os céus. Você tem recebido como prova, você tem entendido como prova, porque quando nós passamos por provas, quando nós entendemos do que nós devemos nos livrar, abrir mão, perdoar, às vezes o que você tem que abrir mão é algo que você ama muito, algo que você você coloca um valor muito grande, sentimental, de repente um objeto, um calçado, uma roupa. Até onde nós temos aberto mão e temos entendido que Deus está pedindo tudo isso de nós, porque Ele nos ama. Ou você de repente tem entendido errado, que tudo isso que você está passando é castigo, essa sua falta de interesse em conquistar coisas materiais, em estar em meios onde financeiramente vai te acrescentar algo, ou status, ou seja lá o que for, você está sendo castigado. Quando Deus ele só está querendo provar para você o grande amor que Ele tem por tua vida. Deus ele só está provando o quão grande amor Ele tem pela tua alma e quanto Ele quer te salvar. Quanto Ele quer salvar a tua alma. O quanto Ele quer você na obra dEle. O quanto Ele quer você confiando 100% nele. E não se preocupando assim como os passarinhos vivem. Não tem preocupação. Porque o Todo-Poderoso Elohim Adonai os alimenta. Até onde você não está compreendendo que Deus ele prova sim os que ama. Eu já ouvi de pessoas no decorrer da minha vida que Deus ele não prova ninguém. Que Deus ele não castiga. Deus ele é pai, ele castiga, ele prova, ele ama. De que vale você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que vale você se prender a coisas que são tão pequenas? É tão pouco. Não quer abrir mão para aquele que não tem absolutamente nada. Simplesmente porque você tem um afeto maior por aquilo, por aquele relacionamento, pelaquela casa, por aquele lugar, por aquele emprego. Tem muitas pessoas que se mantêm em empregos por status. Eu trabalho numa loja de shopping porque eu trabalho na melhor grife mundial. Eu vou me prender lá, eu vou ficar lá porque pra mim é status. Eu vou ser gerente, eu vou ser não sei o que, e se prende lá. E o que tem acrescentado espiritualmente no teu coração esse teu apego tão grande com aquilo que não pode pagar a tua salvação, que não pode pagar a tua entrada para o reino dos céus, para o reino de Deus? Eu estou vivendo tempos maravilhosos, aonde eu tenho compreendido que eu só preciso de Deus. Às vezes a gente no desespero pede ajuda ou comenta ou alguma coisa, aceita de quem pode nos ajudar, mas não tem como fugir da conclusão. A gente só precisa de Deus. A gente só precisa do Todo-Poderoso, do Pai Eterno.
A gente precisa confiar 100% no Senhor para absolutamente tudo, tudo. E às vezes você está passando por alguma coisa, você está passando por uma necessidade, está passando por uma dificuldade, por uma injustiça, por perseguição, seja lá o que for. Deus, Ele sabe de tudo. Ele sabe do que você está passando, Ele sabe do que você precisa, Ele sabe. Muitas das vezes não vai precisar você abrir a boca para pedir algo. Ele prepara para você. A partir do momento que você começa a compreender as coisas de Deus, as coisas dos céus, o mundo espiritual, e passa a confiar 100% no Senhor. Mesmo que um dia você esteja fraquejando nisso, mas no outro você se ergue, não confia em Deus. Deus vai, quando você menos espera, Ele prepara o que você necessita, Ele prepara pessoas para te ajudar, Ele prepara pessoas para te estender a mão mais uma vez. É só confiar nele. Nós precisamos confiar 100% no Senhor e renunciar a tudo e todos por Ele, pelo amor que Ele tem por nós. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que Deus te dê discernimento de todas as coisas. Que Deus superabunde no teu coração, no teu ser, na tua alma. Que o amor de Cristo superabunde no teu coração, na tua alma, na tua mente, nos teus olhos, nos teus ouvidos, na tua boca. A palavra de Deus diz que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. A partir do momento que você enxergar com os olhos de Cristo, abençoado serás. Deus, Ele sabe o que é bênção para nós. Nem sempre bênção para nós é ter dinheiro, é ter um emprego, ter status, é ter uma geladeira, um armário cheio, um guarda-roupa lotado, coisas de marca. Às vezes bênção para você é você ter um bom coração, os olhos bons. Porque a partir do momento que você tem, você nunca sabe o que pode acontecer com você mais cedo ou mais tarde. Deus irá te socorrer. Deus enviará anjos. Deus enviará pessoas para te ajudar. Deus te sustentará, te acolherá, te protegerá da chuva, do sol, do frio. Ele é o Deus do impossível. Nós só precisamos confiar 100% nele, acreditar 100%, colocá-lo em primeiro lugar em nossas vidas, os seus mandamentos, leis e vontades, e compreender o que ele tem para nós. Shalom, shalom.